Senhoras e senhores, iniciando agora mais uma série Mentes Brilhantes especial Mais RS. Essa série que traz os principais candidatos ao governo do estado e ao Senado Federal. E no episódio de hoje, ele que vem lá do litoral norte do Rio Grande do Sul, nosso atual vice-governador e pré-candidato ao governo do estado, Gabriel Souza. Prazer te receber, Gabriel. Prazer, Márcio. Prazer estar aqui nessa série de Mentes Brilhantes, né, para a gente bater um papo aí sobre o Rio Grande do Sul. Isso aí, mas antes de falar do Rio Grande do Sul, acho que as pessoas querem muito, Gabriel, e talvez esse seja um grande motivo e momento para a gente falar sobre isso, conhecer um pouco mais do Gabriel, né, nosso atual vice-governador, pré-candidato ao governo do estado. As pessoas já entenderam um pouco, né, o teu modus operandi ali da política, tu é um cara que conhece os números, conhece a estrutura, né, necessária e o quanto o Rio Grande do Sul precisa ainda para se desenvolver também, os desafios, mas e o Gabriel, né? O que as pessoas ainda precisam saber do Gabriel, que a gente não conhece, voltando um pouquinho ainda na infância, assim, a tua formação, a gente sabe que tu nasceu em Porto Alegre, mas já foi, né, para o litoral. Me conta um pouco mais assim, desse começo da vida desse cara que representa tantas pessoas e tem um papel muito importante aqui no estado. Com certeza. Bom, na verdade, de fato, nasci em Porto Alegre, mas porque a minha família veio para cá, com a minha mãe e meu pai, para fazer o parto aqui, né, no hospital aqui em Porto Alegre, imediatamente voltaram para a praia. Então, eu me considero 100% tramandaense, né, na medida em que morei lá a vida inteira. É o lugar que eu gosto de morar, que eu tenho a minha casa, que eu gosto de ir para lá sempre que posso. Cada vez menos está sendo possível, né, em virtude aí dos compromissos. Mas é uma cidade que eu gosto muito, uma região que eu gosto muito. E, então, cresci, né, em Tramandaí, na época que não era tão badalado assim o litoral norte, né? O litoral tem crescido muito, né? Agora uma das sim, regiões agora que mais se desenvolve no é estado. a região que mais cresce em população no estado do Rio Grande do Sul e que hoje tem vida própria os 12 meses do ano, não tem mais só o verão, né? O verão, claro, é grande temporada, mas naquela época era o verão e depois que acabava o verão era fim de festa, né? A gente ficava 8 meses, 7 meses, né? 9 meses simplesmente com a cidade, com a população local. Que escola tu estudou lá? Bom, enfim, aí eu estudei numa escola chamada Tatuíra, no início, naquela escolinha de educação infantil. Depois eu fui para Osório, estudei em Osório, né? Então, em Osório, eu estudei na Escola Marquês de Herval, que é uma escola cenecista. E daí, naquela época era o primeiro grau, né? E depois, no ensino médio, o primeiro ano do que era para ser o segundo grau, mudou a nomenclatura e aí virou o ensino médio. Então, me formei lá no ensino médio, em Osório, e vinha, né, morava em Tramandaí, estudava em Osório, e então a minha infância foi entre Tramandaí e Osório, né? Nas minhas eleições de deputado, inclusive, muitos achavam que eu era de Osório, muitas pessoas ainda acham, o Gabriel é de Osório e tal, não sou de Osório, mas passei boa parte da minha vida, da infância e do início da juventude, da adolescência em Osório mesmo, grandes amigos fiz lá e tal. A minha família paterna é de Osório, né? Então eu tenho uma relação muito próxima com Osório. Mas continuo, né, sempre continuei morando em Tramandaí. Raízes fortes lá, né? Raízes fortes, exatamente. Legal. O meu pai é contador, então tem um escritório de contabilidade até hoje em Tramandaí, e eu fui office boy do escritório dele quando comecei com 13 anos. Seu Danton, exatamente. E a dona Cleci. Então eu comecei como office boy do escritório, né, ia de bicicleta contra o vento. Eu brinco, né? Porque o vendaval, aquele nordestão, sim, assim, então tu tinha que ir de bicicleta entregar os documentos dos clientes do pai, do escritório de contabilidade. Então eu ia até Santa Terezinha, no Imbé, lá de bicicleta, para entregar com uma pastinha lá. Com que idade isso? Tinha 13, comecei com 13, né? 13, 14, 15, até os 15 anos. Fazia banco? Malote em banco, pegava Receita fila. Federal? Receita Federal, junto, aquela... A Receita Estadual, né? Eu ia muito na Receita Estadual, na Receita Federal. Pegava aquelas senhas e ficava. Ficava horas esperando, era um horror, né? Inclusive na Receita Federal era uma das piores filas lá em Tramandaí. Tinha a Receita Federal lá. Receita Estadual, que o pai chamava de exatoria. Tem que ir na exatoria, Gabriel. Exatoria era a Receita Estadual. Então, foi assim que eu, né, na minha adolescência. E com 15 anos de idade, 14 anos, melhor dizendo, isso paralelamente, então, comecei a entrar no movimento estudantil, no Grêmio Estudantil da escola, aí foi indo, aí virei, lá em Osório, virei presidente da União dos Estudantes de Osório, da UESO. O que eu fazia? Então, eu tinha que fundar os Grêmios Estudantis nas escolas que não tinham e tinha que fortalecer onde tinha, né? Então, eu conheci todas as escolas. Esses foram os primeiros passos. Primeiros passos, né?
Aí depois a gente começou eu comecei a fazer isso nos outros municípios. Então, em Tramandaí, eu reativei a Aliança Tramandaiense dos Estudantes, que é a entidade municipal de estudantes da cidade. Também fundamos os Grêmios Estudantis da cidade. O pessoal da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, a UGES, que até hoje existe ali na André da Rocha, aqui em Porto Alegre, a sede, né, viu isso e disse, olha, tu não quer ser da diretoria da UGES? Aí a gente fez uma chapa, entrei na chapa e fiquei vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes. Então eu era responsável por fazer no litoral norte ali, ia de ônibus até Xangri-Lá, ligava antes para a diretora da escola, aqui é da Gabriel, sou da União Gaúcha dos Estudantes, tem que fazer o Grêmio Estudantil da escola e tal, então ia até lá e tal, de ônibus, ganhar dinheiro da passagem de ida, de volta já não tinha que pedir, fazer alguma ação lá para a gente poder ganhar a passagem de volta, pedia para um vereador, pedia para o prefeito, pedia ajuda lá, e aí fundava os Grêmios Estudantis da região. Então, tudo isso aconteceu com 14, 15 anos de idade. Né? Eu nunca pensei em ser político, meus pais não são da política, nunca pensamos, né? Não tem nenhum antepassado que concorreu, um tio, um avô, etc. Sim. Nada. O sobrenome é Souza, né? Que é bastante popular e comum. E acabou que, com 15 anos, então tudo paralelamente, eu enfrentava muito a juventude PT, né? A juventude PT era muito forte ali. Eu nunca fui dessa linha política. Então, o que aconteceu? Os partidos começam a identificar as lideranças nas escolas, né? Em especial, isso era 1998, 99. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a pesquisar sobre os partidos na internet naquela época, internet de escada. IG, terra. Uma coisa era assim, aquelas coisas. era aquilo ali. E aí o KD, né? Te lembra do KD? Sim, tinha o KD, não tinha o Google ainda. Aí comecei a pesquisar, entrei no site do PMDB, né, e comecei a ler ali sobre o assunto e tal, comecei a ver que era um partido, Ulisses Guimarães, Sim. Pedro Simon e tal. Esse partido aí é um partido que me agrada. Lá em Tramandaí o PMDB era muito forte também, tinha figuras que eu gostava e tal, mas nós não estávamos no governo. A prefeitura, o partido que estava na prefeitura era o PDT, ex-prefeito falecido, saudoso Osmani Barbosa. E aí, bom, resumindo a ópera, eu fui numa reunião do PMDB, gostei, com 15 anos me filiei na juventude do PMDB. Eu estou há 27 anos no partido. Né? Daí, no outro ano, eu fiz o título de eleitor, com 16 anos, aí me filiei no partido. Né? Isso é uma característica do MDB, né? Eu entrevistei outro dia o Rigoto, né, que é o pré-candidato ao Senado, e o Rigoto trouxe isso, que também foi o primeiro partido dele, né, continua sendo, agora para essa campanha também. É uma característica forte que o MDB tem das pessoas entrarem, claro que também tem essa questão da migração, mas a gente vê grandes líderes permanecendo desde sempre, né? O PMDB tem 60 anos de história, né? Então tu imagina, tem gente com 60 anos de filiação, 50 anos de filiação, 40 anos, eu estou com 42 de idade e 27 no partido, né? Então, ali no partido, o que aconteceu? Eu fui para a juventude de Tramandaí, tinha uma comissão provisória, não tinha juventude do partido lá, daí vão fundar a juventude, era o ano de 2000, 26 anos atrás, aí me convidaram e tal, meus pais dizendo, Gabriel, quem sabe tu começa a focar mais agora para passar no vestibular, não era muito da política, sabe, não gostava muito, não me incentivava muito assim no início, e aí eu disse, não, então beleza, eu vou focar mais no vestibular, e eu queria ser veterinário, então beleza, aí no meio do caminho me convidaram para entrar na juventude do PMDB de Tramandaí, eu disse, olha, eu estava no movimento estudantil, né, tinha esse negócio da família não ser muito de se envolver em política e tal. Aí eu disse assim, tá, tudo bem, tem uma comissão provisória, tem 5 membros. O último membro é o tesoureiro. Meu pai é contador. Eu disse, que o pai vai achar legal e tal, né? Que só porque ele é contador e tal. Sim. Tinha R$1 na juventude do PMDB, nunca teve. Eu era o último membro da comissão provisória, dos 5. Aí entrei. Bom, aí foi para a eleição, e comecei a subir na hierarquia lá, virei presidente da Juventude de Tramandaí, ganhamos a eleição de prefeito, tive 17 anos na virada, faço dia 2 de janeiro aniversário, o que aconteceu em 2001, aí a Juventude de Tramandaí ficou muito forte, né, a Juventude do PMDB, muito forte e tal, começamos a juntar gente, fazer um movimento da Juventude. Sim. A Juventude Estadual do partido, na época também o saudoso, já faleceu o ex-vereador de Cachoeira do Sul, Marcelo Figueiró, era o presidente estadual da Juventude, disse, Gabriel, nós vamos fazer uma chapa, quero que tu seja o meu segundo vice-presidente estadual. Eu com 17 aninhos, aí ali eu já estava gostando da coisa. Não, vamos embora, toca. Aí tinha que fundar os núcleos da juventude do partido. Que nem eu fazia com o Grêmio Estudantil, eu fiz com a juventude do PMDB no litoral, de Mampituba a Tavares. Sim.
Ia no município, reunia a juventude do partido, filho de algum companheiro, de vereador, de prefeito, de candidato, etc. Né? A juventude vai até 35 anos de idade. Fundei os núcleos. Aí virei vice-presidente estadual. Aí eu pensei, eu quero ser presidente estadual da juventude. Eu achava muito legal aquilo. Aí... Tu bebeu da fonte, né? Daí comecei a ver que... Eu acho que é muito legal. Realmente, a política é instigante, porque tu começa a incidir, começa a discutir os assuntos da sociedade. Eu sempre gostei muito de estudar os assuntos e tal. Então a gente começou a militar na juventude estadual do partido. E aí foi quando, com 19 anos, então eu vim morar em Porto Alegre, trabalhei com o ex-deputado federal Eliseu Padilha, que era lá, foi prefeito de Tramandaí, então não tinha muita relação com ele na época e tal, mas daí o partido me indicou para... O Padilha queria um assessor do PMDB do Litoral. Daí o PMDB do Litoral indicou meu nome, eu fui. Acho que é uma das maiores referências que o MDB teve, né? O Eliseu aqui do estado, com certeza. Com certeza, o Simon, Padilha... Sartori, Rigoto, nesse nível assim, de liderança. Foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul naquela eleição, com 193 mil votos. Eu vim para cá, cheguei em Porto Alegre, sabe, conhecia nada e tal, fui trabalhar no escritório dele, mas eu disse para ele, eu quero ser presidente estadual da juventude do PMDB. Em 2001, então isso aconteceu, 2003, né, o Rigoto ganhou em 2002, governador, 2003, eu vim para cá em março de 2003. Eu nunca me esqueço, primeira vez eu estava dormindo na casa da minha tia, que fica ali perto da Cristóvão Colombo, aí eu tinha que pegar um ônibus para ir para o escritório aqui para o centro, na Cristóvão. Aí o meu primo disse assim, Gabriel, pega o ônibus tal, na parada tal, aqui na Cristóvão. Aí eu fui, com 19 anos, só que eu peguei para o lado errado o ônibus. Eita! Tinha a mínima noção que lá ficava. Fui, rapaz, eu fiz toda a linha, conheci toda a linha aqui. Aí todo dia eu pegava aquele ônibus, né, para ir para o centro. Fez turismo. Fiz turismo em Porto Alegre. Aí comecei a trabalhar aqui, comecei a andar o estado para fundar os núcleos da juventude do partido. Então eu ia para Santa Rosa de ônibus, chegava em Santa Rosa, tinha alguém da juventude municipal que me buscava na rodoviária e nós ia. Só que daí tinha que ter dinheiro para pagar gasolina, hotel, pousada. Comecei a dormir em casa dos companheiros. O presidente da juventude é o Márcio. Márcio, dá um pouso aí. Aí a mãe do Márcio lá, botar um colchão no chão aqui para o Gabriel dormir e tal. Aí comecei a criar amizade com os caras, que até hoje eu tenho, né? Esse pessoal hoje é vereador, prefeito, tem gente que virou deputado e tal. E foi indo assim. Aí eu ia de ônibus e tal, só que chegava lá, eu tinha que ter o dinheiro para gasolina e tal. E aí, enfim, não tinha a mínima condição. Aí o que a gente fazia? A gente pegava na tesouraria do partido aqui no estado, uma cuia de chimarrão, naquela época podia, cuia de chimarrão, bottom, camiseta, bandeirinha, e vendia, chegava na reunião, quem quer vender, comprar aqui os itens aqui Sempre tem alguém querendo comprar um... Claro. Até para ajudar a juventude. E daí nós pegávamos o dinheiro do lucro daquilo e botava para pagar gasolina. Para custear quando não despesas. Pedia lá, com um prefeito, com um deputado, escuta, me dá uma mão aqui para a gente fazer os roteiros. Né? Eu conheci o estado inteiro. Assim, eu não conheço hoje, dos 497, deve ser 15, 20 municípios. O resto conheço todos. Conheço, assim, de saber nome, viu? Aqui, ó, fora do ar, aqui uma pessoa que Dona Marli. A Dona Marli, né? Que foi vereadora e tal, conheço. 11 mandatos. Já fui na casa dela, já almocei com ela. Né? Então, são pessoas que eu, na minha vida política, acabei tendo essa relação. Construindo relações. Construindo, porque não é só conhecer a cidade de passagem, é parar na cidade, fazer uma reunião. E aí foi 2005, então eu fui eleito presidente estadual da juventude do partido. 2006 é a campanha do Rigoto. Primeiro ele concorreu contra o Garotinho, governador do Rio de Janeiro, numa prévia, para ser candidato à presidência da República. Então, dentro do PMDB nacional, teve uma prévia. E aí um dia eu estou atravessando a rua ali na Duque, saindo da Assembleia, e aí vem o Idenir Sequim, que é vereador em Porto Alegre hoje, e o Sequim ali era secretário executivo do Codesul. Um cara muito próximo ao Rigoto. Aí diz ele assim, Gabriel, o Alberto Oliveira vai falar contigo. O Alberto Oliveira era o chefe da Casa Civil. Meu Deus, o Alberto Oliveira vai falar comigo? Sim. Isso vai ser, sei lá, o que ele quer comigo. Nunca o Alberto Oliveira ia me ligar, imagina. O Alberto é um grande amigo hoje, tá? Lá de Flores da Cunhaí. O Alberto me ligou. Preciso falar contigo. Tá bom. Cheguei lá, né? O governador Rigoto vai ser candidato à presidência da República, vai disputar uma prévia contra o governador do Rio de Janeiro. E eu com 21 anos. Tá bem? Tu sabe, você poderia fazer a precursoria? Eu, que isso? Precursoria sou eu que sei fazer, rapaz. Nunca, nem sabia o que era. O que era a precursoria? A precursoria era ir na frente
para ajeitar tudo. Tu chega lá o candidato, tem lá o banner pendurado, Claro. os adesivos de lapela, o panfleto. No mundo de eventos, é o pré-produtor, né? O cara vai lá produtor, deixar tudo... o produtor, isso. Chega na frente, ó, onde é que ele vai entrar, ele chega a que horas, quanto tempo de deslocamento do aeroporto até aqui, aquela coisa, vai alguém na frente. Eu nunca tinha feito na minha vida. Não, Alberto, isso é comigo mesmo, isso é normal na minha vida e tal. Nunca tinha feito, nem sabia o que era. Sim. Ou seja, tu viu ali uma oportunidade, dá pra mim. Eu queria participar, claro. queria ajudar. Daí, o que aconteceu? Eu organizei 3 duplas da juventude do partido, tudo voluntário, gurizado. E aí o seguinte, o Rigoto ia para Cuiabá, de manhã, de tarde, estava em, digamos, Porto Velho, em Rondônia, e daí no outro dia de manhã estaria em, digamos, Manaus. E o garotinho tinha jato, tinha tudo, né? Enfim, foi processado depois, muito por causa daquela campanha, um absurdo que foi feito ali. E nós quebrado, né? Mais quebrado que arroz de terceira. Então a gente pegava aviões de carreira, então tinha que ter duplas, porque não dava tempo de chegar, ser uma equipe só, né? E aí começou a mandar o país. E o que aconteceu ali? Eu era presidente estadual da Juventude do Rio Grande do Sul. Quando eu chegava ia chegar lá no Pará, o que eu fiz? Eu peguei e ligava para o presidente estadual da Juventude do Pará. Escuta, companheiro, fulano, que é o Gabriel, teu colega, presidente da Juventude do Rio Grande do Sul, não me recebe aí, mesmo que o cara apoiasse o garotinho, na parceria, era do mesmo partido, então recebia. Comecei a conhecer o Brasil inteiro, todas as capitais. E cidades importantes. 2006, há 20 anos atrás. Aí, o que aconteceu foi que nós terminou a prévia, o Rigoto ganhou, mas daí não levou, enfim, uma confusão, virou candidato a governador, não se reelegeu por 17 mil votos, não foi para o segundo turno. Que ele deve ter contado essa história. Contou, sim. E eu pendurava os banners para ele, se ele te falou isso aqui e tal. Enfim, aí... Uma das campanhas mais lindas, na verdade, o primeiro, né, quando ele 2002, quando ele ganhou, falei para ele aqui, uma das campanhas para mim, pelo menos assim, que mais marcaram, o jingle, né? O jingle dele uma campanha linda. E isso também saiu, né, de uma margem baixa. 2% ele cresceu muito, e né? ganhou a eleição. E depois ele saiu na frente e perdeu a eleição. Veja como são as coisas. Aí o que aconteceu, para concluir essa história, foi que eu virei presidente nacional da Juventude do Partido, né? Primeiro nós disputamos uma convenção contra o pessoal do Nordeste e ganhamos. Eu fui secretário-geral, que é o segundo posto mais importante na estrutura da Juventude Nacional. E aí depois eu fui candidato à presidência por unanimidade, né? Aí o pessoal do Nordeste mesmo não tinha força para disputar e acabou apoiando e ficamos amigos e tal. Sim. E conseguimos então virar presidente nacional da Juventude do Partido. Consegui virar presidente nacional com 25 ou 26 anos de idade. Sempre fui mais jovem desse, eu fui presidente estadual mais jovem, presidente nacional mais jovem, e aí em 2010 o partido já tem que concorrer a deputado, cara, fez tudo isso e tal, tá na hora. E eu nunca tinha pensado em concorrer a deputado. Bom, um ano antes, na verdade, 2009, né, então começou esse papo e tal, e eu na faculdade de veterinária. Sim. Na faculdade de veterinária e tal. Tem que trabalhar, tem que fazer o que? Fazia poucas cadeiras, né, porque eu demorei bastante para me formar. Tive que trancar a faculdade naquele ano para concorrer, porque uma campanha não tem como, é uma loucura. Sim. E aí eu concorri como, né? Era eu, uma gurizada da juventude, ninguém acreditava. Tramandaí não acreditava, porque eu não morava mais lá desde os 19 anos. Passei parte da minha juventude em Osório, nem foi em Tramandaí. Morava em Tramandaí, mas estudava em Osório, então tu sabe como é que é. O que aconteceu foi que eu concorri a deputado, quando abriu a urna, o pessoal se impressionou, eu fiz 27 mil votos. Opa. Em 2010, com 26 anos de idade. E assim, sem dinheiro, sem nada, sem absoluto, ninguém sabia quem eu era. Então. Mas a juventude do partido me ajudou, em boa parte, e lá no litoral fiz uma boa votação. Então, fiz 27 mil votos. Aí, o que aconteceu nesses 4 anos, que eu não fui eleito, fiquei suplente, fui diplomado, suplente e tal. No último mês do mandato eu cheguei a assumir o mandato. E aí eu me formei veterinário, abri minha empresa, lá em Tramandaí, fui empresário 10 anos. Eu e a Thalise, minha esposa, que eu conheci quando fui fundar a Juventude do Partido em Independência, que é a cidade dela. Então, isso lá atrás, lá no início dessa história. Qual é a cidade dela? Independência, lá de 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio, Independência, Catuípe e Juí, né, na 342. Então, eu fui lá, despretensiosamente, fiz uma reunião, que nem eu fazia sempre, uma reunião, liga pro presidente do partido, o cara reúne lá a gurizada, fizemos lá uma janta, lá um carreteiro, sei lá o quê. E aí eu discursei e tal, conheci a secretária do núcleo municipal da juventude do partido, que era filha do ex-vereador que era o presidente, aí, que era a Thalise.
Então, nos conhecemos ali, começamos a ficar, depois namorar. Estamos há 21 anos juntos. 20 anos. 21 anos juntos. E aí, a Dorinha? 2017, eu adoro, mas daí eu já era deputado. Porque quando eu não fui eleito em 2010, eu não digo perdi a eleição, porque tu nunca perde uma eleição, tu agrega, né? Mas não fui eleito. E aí, e é horrível, assim, porque tu tá ali naquele ritmo frenético, aí não se elege, fica, né? Então é uma experiência de vida também. Né? Cria-se uma expectativa, lógico, né? Porque tu vive aquilo todos os dias. E também é o seguinte, fica com dívida, é um horror, né? Mas é uma experiência de vida. A gente sempre cresce como ser humano. E acabou, mas assim, foi uma eleição vitoriosa, foi uma derrota eleitoral, mas uma vitória política, né? Porque eu saí muito mal que entrei, e aí eu me formei veterinário, abri minha empresa e virei secretário em Tramandaí, de planejamento do município, onde eu aprendi muito sobre gestão pública e tal. E aí foi quando o partido voltou lá, bateu na minha porta, e eu disse, não vou mais concorrer, chega, né? Não vou mais deputado, aquilo foi uma bela experiência. Eu estou com a minha empresa aqui, estava ganhando dinheirinho, veterinário, deixa quieto aqui, estou secretário municipal e tal, de planejamento, que não é uma coisa muito popular, assim, porque é uma área mais técnica, né, da prefeitura. Ajudava muito o prefeito Rapac, na época, né, Edgar Rapac. E aí o que aconteceu foi que o partido voltou e disse, não, tu tem que concorrer. Tem que concorrer, porque não sei o quê, porque aquela coisa. Começa. Aí a Thalys me diz assim, Gabriel, tu nunca vai ser feliz se tu não concorrer nessa eleição. Porque tu nunca vai tirar a dúvida se tu vai se eleger ou não. Sim. Então concorre. No máximo, tu vai ficar do jeito que tu tá, né? Sim. Tu tá mais experiente, sabe mais como fazer e tal, tá mais conhecido, né? E aí eu fui candidato em 2014, com 30 anos, 29, 30 anos, e fui eleito com 39.998, 40 mil votos. Foi o quinto mais votado da bancada de 8, e eu fiz uma votação histórica em Tramandaí, foi 1/3 dos votos válidos, que é muito voto para uma cidade de litoral, de praia, que as pessoas não são de lá. Foi uma votada da história de Tramandaí, nunca teve alguém, nem o Padilha fez tantos votos em Tramandaí quanto eu fiz naquela eleição. Para deputado estadual? Para deputado estadual. Sempre fiz grandes votações em Osório, em Bé, Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí e no litoral. E aí fui eleito. Eu cheguei na Assembleia, o deputado mais jovem da casa. E aí o que aconteceu foi o seguinte, passou 1 ano e 4 meses, o líder do governo era o Postal, Alexandre Postal, que era deputado estadual de não sei quantos mandatos. O Sartori, governador, indica o Postal para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Eu estou no meu consultório, lá em Tramandaí, segundas-feiras eu ficava no consultório até então. E aí eu, de manhã cedo, estou atendendo lá uma situação, um animal, um cachorrinho, e toco o telefone, a secretária do consultório, doutor, telefone. Então, anota o recado, normal, eu já sabia. Não, mas é o governador. Você é o governador. Então tá. Vamos dar uma parada aqui, né? Atendi. Oi, governador. É o seguinte, estou indicando o Postal aqui para ser conselheiro do tribunal e quero que tu seja o líder do governo. Então, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui atendendo agora, não vou negar e tal, tudo bem, vamos conversar, só deixa eu voltar para Porto Alegre, eu chegando no Palácio, final da tarde, agora eu chegando em Porto Alegre, eu vou direto no Palácio e falo contigo. Não dá tempo, eu vou anunciar agora, liga o rádio. Eu pensei, o Sartori é muito brincalhão, sempre brincando. Sim. Pensei que era uma piada, né? Ele ia me esperar. Não. O gringo foi e falou mesmo. Falou na Rádio Gaúcho, aí liga a rádio aí e tal, aí ligamos, e eu ali estava fazendo uma limpeza de tártaro no cachorro. O cachorro tá bem, tá tudo certo o cachorro. E aí, foi quando ele anunciou que eu era líder do governo. Bom, tudo bem, cheguei no final da tarde, fui no Palácio, falei lá, me inteirar das coisas e tal. Já estava, claro, na Assembleia, então eu entendia, mas, enfim, tem estratégias. Responsabilidades diferentes. Né? No outro dia de manhã, cedo, eu acordo muito cedo sempre, estou subindo a Duque ali, a presidente da Assembleia me liga. Era antes das 8 da manhã. Gabriel, tá onde? Uma voz nervosa. Eu estou subindo a Duque, chegando na Assembleia. Graças a Deus. Por que houve? Invadiram a Assembleia. Como assim invadiram a Assembleia? Silvana, que até é vice do meu adversário. Como, Silvana, invadiram a Assembleia? Invadiram a Assembleia aqui, os estudantes, sei direito aqui, mas invadiram a Assembleia. Liga para o chefe da Casa Civil e diz para ela, eu quero o Márcio Biocco, o deputado Márcio Biocco. Não, mas eu já liguei, ele disse para falar contigo. O primeiro dia de líder do governo. Aí cheguei lá, olhei, era gurizado do movimento estudantil, claro, não da minha época, mas Sim. Ah, tá. Conheço o jogo. Conheço, aqui, né? Sei como é que funciona. E aí era o pessoal mais à esquerda, assim. Aí eu comecei a falar com os deputados, aí passou o dia, eu liberei a Assembleia. No final do dia conseguimos liberar a Assembleia pacificamente, sem polícia, sem nada. Sim. Tiramos o pessoal da Assembleia.
Então eu passei aquela experiência de vida de líder do governo Sartori foi muito interessante, porque ali nós começamos a diminuir o tamanho do Estado, do ponto de vista da máquina pública. Sim. Perceba o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul naquela época tinha uma gráfica pública, que era a Corag, Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas, certo? Nada contra a gráfica, né? Só estou dizendo o seguinte, não precisa ter o Estado ser dono de uma gráfica, Sim. pode licitar e comprar, até porque cada vez menos se usava papel já em 2016, né, na época. Então eu dei um discurso, nunca me esqueço, dei um discurso na Assembleia defendendo a diminuição do tamanho do Estado. E aí o governo começou a enviar projetos de lei para diminuir o tamanho do Estado. Uma das companhias extintas foi a Corag. Fui num debate uma vez numa rádio com um deputado do PT, o PT sempre, né, no enfrentamento e tal, então estava sempre no bom sentido, não, Sim, na, claro. não Sim, em vias sim. de fato, Ideologias, mas claro. em disputa política Sim, e claro, tal, sim, né, e sempre fui enfrentei muito o PT, né, a esquerda e tal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o cara do PT disse assim, mas a Corag dá lucro. A Corag dá lucro. Claro que dá lucro, né? Porque o Estado é obrigado a comprar dela, as prefeituras, em boa parte, são obrigadas a comprar dela. Mas tem um detalhe aqui nesse debate. Que o Estado serve para quê? Para dar lucro? Ou para oferecer os serviços públicos que as pessoas precisam? Se for para dar lucro, fiz uma brincadeira com ele, vamos abrir uma padaria. A Padergs, a padaria do Estado do Rio Grande do Sul, a padaria pública, né? Sim, Não é verdade? sim, sim. Se é para dar lucro, bom, então vamos abrir uma padaria, uma loja concessionária de veículo, né? Um estúdio de podcast, sei lá Claro, o quê, vamos sim, abrir. sim, começar a abrir negócio. Vamos abrir negócio, então, vamos empreender, né? Não, empreender não é a função do Estado. Sim, perfeito. O Estado, ele tem que servir a sociedade com serviços públicos. Ele não tem que ficar competindo com gráficas, por exemplo, com, sei lá, com qualquer outro tipo de negócio. Então era uma questão muito interessante, que o Rio Grande do Sul estava completamente, o Estado do Rio Grande do Sul tinha uma série de órgãos públicos que nós extinguimos 11 fundações e companhias que o cidadão nem percebeu a ausência desses órgãos, né? Fez falta, assim, de fato. Sim. Né? Então foi um governo muito duro ali, né? E também porque a gente sucedeu o governo do PT, o governo Tarso, o PT deliberadamente aumenta o gasto sobre arrecadação. Então aumentou em 5 bilhões de reais o gasto, assim, rapidamente. E aconteceu que, com isso, deu desequilíbrio no caixa, Sim. não tinha mais dinheiro para pagar o salário dos servidores. Então foi um governo que apresentou essa agenda de transformações. Fui reeleito, o deputado mais votado do partido, virei presidente da Assembleia, e o Eduardo, então, foi eleito também em 2018. Eu não votei no Eduardo, votei no Sartori, fiz campanha para o Sartori, naturalmente. Mas daí, durante o governo Eduardo, o Eduardo meio que, de uma certa forma, avançou naquela agenda. Não fez uma outra agenda, entende? Não foi lá, não, eu quero, digamos, aumentar o tamanho do Estado de novo, eu quero... Ah. Não, a gente tinha Deu apresentado... continuidade. A gente deu mas não só continuidade, porque eu acho que a continuidade não é o ideal, né? Assim, foi uma evolução. Evolução, perfeito. Que é o que eu quero fazer agora. Quero Perfeito. fazer uma evolução no que nós fizemos. Então, é isso. Né? Acabou que naquele mandato a gente conseguiu fazer as reformas da administrativa, 2 reformas da Previdência, uma já tinha sido feita no governo Sartori, as privatizações que apresentamos a pauta no Sartori, fizemos no Eduardo, e um monte de ações que botou as contas do Estado em dia. Né? Foi isso que a gente conseguiu fazer. Sim. E aí, bom, aí chegou num ponto em 22, o partido discutiu uma candidatura própria primeiro, eu fui o escolhido inicialmente, e depois, por questões nacionais, inclusive e tal, acabou que decidiu na convenção, no dia da convenção, eu fui para a convenção como candidato a governador ou a vice-governador na cédula, que mais de 600 delegados do partido, todo o Estado, não tem quem mande nessa convenção, não tem um dono da convenção. O PMDB tem uma coisa interessante, tem seus defeitos, mas tem suas qualidades. Sim. E é um dos únicos partidos, se não o único partido no Brasil que não tem um dono. Aí tu pega o PSDB hoje, está muito pequenininho. PL. O PL, o Bolsonaro, o Valdemar. PSD, né? O PSD é o Kassab. O PT é o Lula. O PMDB não. O PMDB tu vai para uma convenção, tu até pode ver uma tendência ali, mas é por maioria. Uhum. Nacionalmente e estadualmente. Então, estadualmente aconteceu isso. Nós fomos para uma convenção e por 27 votos se decidiu que eu seria o vice do Eduardo, em vez de ser candidato próprio, ter a candidatura própria. Pela primeira vez na história não tivemos candidato próprio. O que eu não acho nenhum demérito, né? Porque nós ganhamos a eleição por causa daquela coligação. Foi 2.000 votos, 2.400 votos a diferença para ir para o segundo turno contra o PT. Tiramos o PT. Quem tirou o PT do segundo turno fomos nós.
E aí fomos para o segundo turno e ganhamos a eleição, né? Então, a minha história de vida é mais ou menos essa, assim, despretensiosamente entrei na política, não tenho família política, sou um médico veterinário que acabou, como te falei, progressivamente, as coisas foram acontecendo. Jamais imaginei que ia estar aqui hoje com 42 anos de idade, tendo sido líder de governo, presidente da Assembleia Legislativa, vice-governador do estado e pré-candidato a governador. Nunca foi meu plano, sempre foi acontecendo naturalmente as coisas. Sim. Gabriel, e dos ensinamentos do seu Dutton, qual é o grande ensinamento assim que tu traz para a política hoje, para a tua vida de hoje? O meu pai, ele me ensinou muito a ter disciplina, assim, ele é muito, muito sério, muito focado, sabe? Seriedade, disciplina, honestidade, assim, é a marca assim, do meu pai, né? Sempre foi o contador, né? Cuidado com os prazos, cuidado com os processos, tem que ter tudo, a vírgula. Então, eu sou muito meticuloso, assim, né, no meu trabalho, no que eu faço, entende? Sim. Meus adversários reclamam, falam muito, o Gabriel só fala números e tal. Que assim, primeira coisa, é básico, para mim é básico. Tu vai fazer alguma coisa, te propõe a fazer alguma coisa. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que saber as coisas que fazem funcionar a tua atividade. Não tem como. Eu sou veterinário. Eu vou atender lá uma doença de um animal. Eu preciso saber fazer o diagnóstico, eu preciso saber os melhores medicamentos do mercado, eu preciso saber as melhores tecnologias, preciso saber melhor terapêutica para dar bem-estar para os animais. Eu me lembro quando eu atendia lá no meu consultório, era isso que eu fazia. Eu queria, né, ter o melhor atendimento, melhor cura para a doença daquele animal. Ainda mais nos animais que não falam, né, não explicam para ti. Onde é que está doendo? É parecido com a pediatria, né? Também, né? Os Sim. bebês lá, infelizmente, não através dos indicadores, né, do diagnóstico. Tem que ter conhecimento técnico para poder fazer aquilo, né? Para ser um bom profissional. Assim como é o engenheiro, o advogado, o carpinteiro, o eletricista, enfim. Sim. Qualquer profissional tem que saber fazer bem a coisa que está se propondo a fazer, para que as coisas melhorem, não é verdade? Agora, na vida privada, se é verdade que na vida privada é assim, imagina na vida pública. Eu vejo, muitas vezes, pessoas se aventuram, e acho que é ótimo se aventurar na vida pública. Eu me aventurei lá atrás, né? Mas assim, quer ser governador, o pior lugar do mundo para te aprender a governar é na cadeira de governador. Tu tem que chegar com uma bagagem. Por isso que os números são importantes, mas não por causa dos números, por causa das pessoas, né? Porque atrás dos números, ou na frente, ou do lado, enfim. Sim. Tu acredita que estão as pessoas. Tu acredita que essa tua experiência, essa tua bagagem na política te credenciam a ser o próximo governador do estado? Te colocam à frente numa possível qualificação? Eu acho que é um diferencial. Melhor ou pior opção, quem vai avaliar o eleitor, né? Sempre respeito muito o eleitor e a eleitora. Quem sou eu para dizer, né, peremptoriamente aqui, cravar, né? Eu, claro, tenho a minha opinião, acho que sim, a nossa chapa é a chapa que tem 3 ex-presidentes da Assembleia, eu, Hernani Polo e Frederico Antunes. Meu pré-candidato a vice-governador, Hernani Polo, meu pré-candidato ao Senado e um ex-governador. Não tem chapa que tenha essa experiência. Mas principalmente conhece o Rio Grande do Sul, sabe as demandas, tem uma história no Rio Grande do Sul. Mas principalmente a experiência de gestão é fundamental. Tem um adversário meu que diz assim, não, a gestão é o contrato. Não existe isso, né? Aqui, não existe isso. Se eu falar com a dona Maria agora que está nos assistindo, seu João, chefe de família, mãe de família, pai de família, dona de casa, dono de casa, a pessoa cuida do seu orçamento doméstico, todo mundo faz isso, ninguém terceiriza. Não, quero saber do meu orçamento doméstico. Não, tu tem que saber, mas se tu tem uma família para cuidar, teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, etc., teu cônjuge, vai precisar enquadrar os teus gastos dentro do teu orçamento doméstico. Então, a dona de casa não terceiriza, a chefe de família não terceiriza a gestão. Na sua casa. O empresário, eu fui empresário 10 anos, não terceiriza a gestão. Lá nas mega empresas, que o dono já está lá no conselho de administração, né, não tem dono, é acionista. Bom, até mesmo lá, tu não terceiriza totalmente, tu fica de olho, né? Tu tem lá o CEO, etc., mas tem o conselho de administração, e nos micronegócios, nos pequenos negócios, como era o meu caso, tinha um pequeno negócio, era eu e minha esposa ali que cuidava das contas, nunca terceirizei gestão, tinha meus funcionários lá, mas nunca teve terceirização de gestão, né? O produtor rural, o agricultor, não existe isso, né? A propriedade rural é o negócio dela, então a agricultora, o agricultor vai precisar
Sim. Não é cuidar da sua gestão. O governador do estado, como que vai terceirizar a gestão? Como é que tu vai contratar alguém para fazer a gestão para ti? Sim. Né? E não, eu só faço política, tu cuida da gestão. Não existe isso. Isso Sim. não funciona. Né? Perfeito. No governo eu preciso estar atento ali aos números. Claro que a minúcia de cada secretaria tem uma equipe técnica ou política que vai ter técnicos assessorando para cuidar das áreas do governo. Sim. Impossível será Mas o tu governo. tem que saber o que está fazendo. Tu vai ter que monitorar isso, Sim. com dados, com indicadores e tal. Então, atrás dos números são as pessoas. Né? Porque tu fala o seguinte, a gente aumentou de 5 para 50 mil matrículas do ensino médio em tempo integral no Rio Grande do Sul. Todos os estudantes de ensino médio em tempo integral este ano terão ensino técnico, vão sair com uma profissão. Então, eu digo, de 5 para 50 mil matrículas, é um número, mas tem 50 mil jovens ali que vão sair do ensino médio com a profissão técnica em turismo, técnica em informática, técnica agropecuária, técnico em indústria, técnico em comércio, Sim. técnico em biocombustível, etc. Técnico em energia renovável, né? Sai com uma profissão. Sim. Então muda a vida da pessoa. Mudou a vida da pessoa porque teve um trabalho antes que viabilizou isso. Então não são números, são pessoas. Sim, né? perfeito. Eu acredito muito nisso. Acho que eu gosto de fazer as coisas com qualidade. Sim. Acho que é o básico, inclusive. Claro. Né? Se a gente pegar o histórico da política aqui no Estado, a gente vê em vários momentos, né? No MDB aconteceu isso, né? Com o Rigoto, com o Eduardo Leite também, de sair com uma porcentagem baixa nas primeiras pesquisas, claro que ainda faltando muito tempo para a eleição, e ter uma crescente, né, até chegar num resultado positivo. Qual a importância da pesquisa que tu vê hoje? Qual é a tua leitura para isso? Né, e qual a importância que tu dá para essa pesquisa e a tua perspectiva de crescimento? Eu não brigo com pesquisa, não tem nenhum problema com pesquisa. Pesquisa hoje é uma fotografia do momento que diz o seguinte, a eleição está aberta. Vamos ler a pesquisa inteira da Quest, por exemplo, que é a pesquisa que me coloca em pior condição. Não vou pegar que me coloque em melhor condição. Tem pesquisa que me coloca com 13%, com 11%. Certo. Tem cenário da Real Time, por exemplo, que bota com 17%. O Rigoto saiu de 2%. Saiu de 2%, o Sartori de 3%, o Eduardo também de 3%. Né? O Eduardo, em julho de 2018, que foi o ano a eleição que ele ganhou lá do Sartori, ele tinha 6%. Que é o indicador que a Quest me deu em abril. Uhum. Então eu vou pegar a Quest, que é o instituto mais badalado hoje. Me deu 6%. Ok. Só que tem um detalhe. Na mesma pesquisa, os eleitores dizem o seguinte, 80% dos eleitores, 78% dos eleitores, admitem mudar de voto. Quer dizer, dizem assim, não, eu vou votar no Gabriel, mas 80%, em torno de 80%, eu admito mudar, escolher outro candidato lá na urna. Chegar lá na urna eu posso mudar. Uhum. O cara que vota no candidato X, Y, Z, também admite mudar. Ou seja, está em aberto, não tem nada definido. Totalmente em aberto. Outra coisa, tu pega a espontânea, que é qual é a diferença, né, da estimulada da espontânea? A espontânea é, Márcio, em quem você vai votar? Tem que dizer um nome. Sim. 80% não sabe na espontânea. E os que sabem, 2% Gabriel, 3% fulano. Não tem alguém que dispara. Porque o voto espontâneo é um voto espontâneo, um voto mais consolidado. Então é outro indicador que a eleição está aberta. Terceiro indicador que a eleição está aberta, tu pega o índice de desconhecimento sobre os candidatos. No meu caso, por exemplo, nessa pesquisa, 77% dos eleitores dizem que não me conhecem. Né? Às vezes deve ter ouvido falar do vice-governador e tal, mas não liga o nome ao cargo. As pessoas estão no corre do dia a dia, mas ninguém está preocupado com a eleição agora. Vai ter uma Copa do Mundo no meio. Sim. Então é evidente que a pesquisa agora ela vai mudar completamente. Sim. Quando vem isso, Gabriel, assim, de uma boa parte das pessoas comentarem que não conhecem o Gabriel, tu acha que faltou algo, assim, que tu poderia ter feito diferente, fazendo uma análise da tua jornada até então? Tu poderia fazer alguma coisa diferente nesse sentido para que chegasse nesse momento e tu ter um protagonismo ainda maior? Vou te contar mais uma coisa interessante da minha... Porque eu sei porque eu acompanho, eu vi o teu trabalho nas enchentes, a gente trabalha, né, acompanha o governo e tudo mais. Mas para sair isso na pesquisa, né, a minha dúvida ficou essa, será que o Gabriel faria alguma coisa diferente do que de fato fez? Vou te contar então, vou te dar alguns exemplos. Né? Eu fui líder do governo Sartori de 2016 a 2018. Não tinha uma semana que eu não aparecesse na televisão, em rede estadual, nos principais veículos de comunicação do estado. Não tinha um mês que eu não dava 2, 3 entrevistas nas principais rádios do Rio Grande do Sul. Era direto, um governo intenso, com propostas disruptivas, etc. Então o líder do governo falava muito. Líder do governo. Depois eu fui presidente da Assembleia, chefe do Poder Legislativo do estado, fui deputado mais votado do partido, com 53 mil votos.
em 2018. Em 2021, eu assumo a presidência da Assembleia no meio de uma pandemia. Então, o que eu dei de entrevista, etc., sobre, enfim, os setores econômicos que queriam abrir, estavam fechados, vacinações, a polêmica da vacina, inúmeras coisas. Votamos a privatização da Corsan naquele ano, né? Eu era o presidente da Assembleia, e por aí vai. Um monte de pautas polêmicas, etc. Muita aparição na mídia. Depois, teve aquela polêmica de 2022 sobre candidato a governador ou não e tal, aparecia. Depois foi escolhido candidato a vice-governador, não que nem o governador, o candidato a governador aparece mais, mas o vice aparecia também e tal. Não tanto quanto o candidato a governador, mas aparecia. Depois, vice-governador do estado, quando tu falasse nas enchentes, eu fui coordenador do gabinete de crise. Em 2023, não foi só em 24 as enchentes. Sim. Em 23, no Vale do Taquari, eu me mudei para lá. Eu fiquei morando lá. Me mudei para lá, encantado. Eu ficava despachando da prefeitura de Encantado numa salinha que o prefeito, querido amigo Jonas Calvi, gentilmente me cedeu uma sala. Do lado da sala do prefeito estava eu, onde eu imagino que é uma sala de reunião do prefeito. Ficava eu ali despachando ali, resolvendo problema e tal, no território lá onde aconteceu o problema. De novo, todo dia eu dava uma coletiva de imprensa, todo dia, no meio daquelas enchentes. Em 2024, eu me mudei de novo para Santa Cruz do Sul, fiquei lá sem água, sem luz, aquela confusão toda de enchentes. Sim. Dia 1º de maio de 2024 eu estava lá, em Santa Cruz do Sul. Fiquei lá semanas, depois voltei para Porto Alegre, montamos aqui na antiga CE o gabinete de crise do estado, porque o CAF foi inundado, e fiquei coordenando o gabinete de crise da região metropolitana. De novo, todo dia tinha coletiva. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, teve pouca aparição pública do Gabriel na vida política dele? Não teve. Ao contrário, para a média dos políticos gaúchos, eu fui um dos que mais apareci na imprensa. Sim. Em virtude das minhas funções, das minhas atividades, do meu protagonismo. Sim. Nunca fui um vice-governador que não tinha tarefa lá, que ficava sem tarefa. Não, eu sempre tive... os projetos especiais do governo do estado é coordenado pelo meu gabinete. Combate à evasão escolar, primeira infância, transporte metropolitano, a causa animal, agora o Fundo Estadual do Bem-Estar Animal. Sim, o Paulinho Pérez, inclusive, né, um amigo em comum, comentou sobre um episódio das enchentes, né, do Thales. Tu lembra do Thales? De 2 meses e 4 dias, alguma coisa assim, que ele estava com uma dificuldade de transportar o Thales durante as enchentes, o bebê, claro. E ele estava com uma aeronave particular, não era possível, né, por questões técnicas, fazer o transporte, e ele disse que tu foi a pessoa que ele ligou, tu resolveu, enfim. Eu era o coordenador do gabinete de crise, tem muita história para contar, tem que ter um podcast só sobre isso. Sim, depois, sobre enchentes. Foi um momento delicado da história, né, e tu realmente teve um protagonismo gigante ali. Eu tive, bom, enfim, ali eu tenho história para escrever um livro, né? Porque o que a gente fez nas enchentes ali, salvamos muitas vidas. Tem algum episódio que tu lembra, assim, tipo, se a gente fosse escolher, assim, cara, esse momento para mim é o que pegou pesado, assim, pensando que lá na tua casa tava, né, a Dorinha te esperando e tu, né, querendo ou não, estendendo a mão para pessoas que precisavam mais naquele momento ali. Tu pode ter certeza que o pior episódio que eu vivi, que me emociona até hoje, é o seguinte, eu cheguei em Santa Cruz do Sul e coordenava o gabinete de crise, a pedido do governador Eduardo Leite, de Lajeado, de Vale do Taquari, até Vale do Jaguari, depois de Santa Maria. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, vamos montar um centro de operações aqui em Santa Cruz do Sul. E aí nós montamos na Unisc, né, primeiro no CRPO, da Brigada Militar, depois nos mudamos para a Unisc. E eu dizia o seguinte, tem que ter 3 coisas no centro de operação de crise. Um campo de pouso para helicópteros. Tinha aeroporto de Santa Cruz do Sul, então aviões no aeroporto, helicópteros no gramado do campo de futebol da Unisc. 2, uma sala de situação que todo o governo e a prefeitura trabalhem juntos, na mesma sala. Uma mesa de reunião, por exemplo, resolve. Bota lá os computadores e tal, celular, o cara da Secretaria de Obras, da Secretaria de Educação, da Saúde. Defesa Civil. Todo mundo junto. Sim. Não dá tempo de... Onde é que está fulano? Todo mundo junto. O vice-governador, não tinha um gabinete especial para mim. Sim, não, eu estava ali no meio da galera. Sim. Terceira coisa, o centro de logística. Para receber as doações, despachar e tal. Então montamos isso na Unisc, montamos isso em Lajeado, montamos isso em Santa Maria. E aí o seguinte, começamos a coordenar os helicópteros privados e das forças policiais, porque eu estava do lado da base aérea, lá de Santa Maria,
e era difícil mobilizar os helicópteros Black Hawk da aeronáutica. Os nossos helicópteros são helicópteros policiais. Então são helicópteros que não são preparados, não é helicóptero de guerra. Não posso voar à noite, não posso voar com chuva, tem restrições. Sim. São helicópteros menores. Então, o que aconteceu? Eu não dormi uma noite, preocupado, porque as pessoas... Aí começou a água a chegar ali no Vale do Taquari, no rio Taquari. Aham. E naquela noite, não dormi, o que eu fiz foi o seguinte, eu acordei, não acordei não. Isso não é de 24? De 24, 24. Aí o que aconteceu foi o seguinte, lá pelas 4 da manhã eu tive uma ideia. Fiquei esperando até às 6 da manhã acordado para deixar os comandantes dormirem mais um pouco, né? Porque todo mundo estava trabalhando muito. Mas às 6 da manhã não aguentei mais. Aí eu liguei para o comandante da brigada. Comandante, eu quero o telefone do piloto do helicóptero que está aqui na região servindo. Dos pilotos, né, dos helicópteros. Não, mas eu vou te dar o telefone do comandante do batalhão. Não. Quero o telefone do piloto. Me passa aí no WhatsApp. Passou. Liguei pro chefe de polícia civil. Era o delegado Fernando Sodré. Sodré, alô? 6 da manhã. Sim, Aquele negócio, deve ter ido dormir das 2, né? Sim. Coitado. Pô, o Gabriel me ligando Ficou essa me hora. ligando, vice-governador. Me passa o telefone do piloto aqui do helicóptero, da polícia. A polícia civil tinha um helicóptero naquela época, era o Gavião 01. Tem até o código do avião. Aí é um esquilo, né? Um helicóptero de modelo esquilo, Gavião 01, o prefixo. Sim. Me dá o telefone do piloto do Gavião 01. Não, vou te dar o telefone do delegado, que é o comandante. Não, eu quero o piloto. Eu peguei o telefone dos pilotos, fiz um grupo de WhatsApp do governador do estado, botei o Eduardo Leite, eu, vice-governador, o comandante da brigada, o chefe da Polícia Civil e os pilotos. E a ordem era o seguinte, ó, qualquer referência de salvamento que a gente receba, bota no grupo. E aí tu começa a ter situações assim, para organizar, né? E acelerar, né? E acelerar. Perfeito. Senão fica, onde é que está o cara da Polícia Civil? A Polícia Civil está cuidando. Tá salvando alguém, certamente, mas e aí o cara da brigada? Então, nós estávamos coordenando todo mundo. E era meio assim, rápido, né? Porque a coisa estava evoluindo, não tinha tempo. Então, montamos ali. E aí começou a aparecer as seguintes situações. Teve uma que eu não me esqueço. Por exemplo, tem uma senhora grávida ganhando nenê com parto de risco em Marques de Souza, que é no meio da serra, subindo para a Soledade, neblina, chuva, baixa visibilidade, perigosíssimo fazer voo de helicóptero naquela região, nessa situação, e a gestante ganhando nenê. Sim. E um parto de risco. Um parto de risco. Já seria, né, naturalmente por conta necessário uma retirada dela lá, porque era sendo um parto seguro, né? Um parto normal. Sim. Mas era um parto de risco. Então, tinha que imediatamente mandar. Ao mesmo tempo que tem famílias sobre os telhados das casas, com a água subindo, mandando, ainda com sinal de celular, mandava foto pelo Instagram. Sim. Eles achavam um jeito, no desespero, de chegar na gente, em alguém que chegasse na gente, para dizer, me salva. E nisso eu ligando para o comandante, o coronel da Força Aérea, que tinha que ligar para o brigadeiro, e eu liguei, Eduardo, liga para o ministro da Defesa, o Eduardo ligando para o ministro da Defesa, ligou para o Lula, foi aquela ligação terrível que ele fez para o Lula, forte, programa forte, saiu na mídia e tal. Era oriundo da nossa angústia ali. Eu me arrepio, lembro desse episódio. E ali tinha que tomar decisões horríveis, né, do ponto de vista... E rápidas. E rápidas, né? E ali foi um momento muito tenso, muito tenso. Nós começamos e funcionou muito bem, né? A gente salvou muitas pessoas ali. Mas tem uma cena que não me sai da cabeça, que é uma família em cima de uma casa, ali em Cruzeiro do Sul, no bairro Passo de Estrela, que foi totalmente destruído, e que, infelizmente, a gente tirou todos. Tem essa história muito interessante, porque lá pelas 17 horas, no mês de maio, os helicópteros começam a voltar para as bases que nós montamos em Lajeado e Santa Cruz do Sul. Então começa a voltar porque vai escurecer. 17h30, 18 horas não tem mais sol. Sim, não pode mais. Não pode mais voar. E com neblina e chuva. Então, todo o protocolo de aviação diz não voe. E não tinha os helicópteros da Força Aérea, não estavam disponíveis por algum motivo. Não tinha tempo de brigar com mais alguém, mais um coronel, mais um brigadeiro, mais alguma coisa. Tinha que resolver. E o comandante do batalhão aéreo, batalhão de aviação da Brigada Militar, coronel, fugiu o nome dele agora, mas
eu falei com eles assim, coronel, deixa eu te dizer uma coisa, o senhor vai ser obrigado a dar uma ordem para os helicópteros voarem, porque senão as pessoas vão morrer aos montes naquele rio. E ele deu ordem, e os caras voaram. Então tem cenas que tu pode ver no YouTube aí tranquilamente, que a imprensa cobriu ao vivo, o celular das pessoas, sei lá como é que faziam. Eu sei que tem uma cena de uma família sobre uma casa, um telhado de uma casa, que o helicóptero, em condições altamente adversas da Brigada Sim. Militar, heroicamente issa as pessoas com cabo de aço, porque não é só o helicóptero voar, é o helicóptero voar, parar sobre a casa, Sim. com vento, O vento, chuva, a chuva, a com neblina, o cenário todo. neblina, etc. E a enchente, né? A enchente, e tem que descer um cabo de aço com um policial treinado para buscar a pessoa, subir um a um. Então, bom, ali foi um horror. Ali foi realmente... E nessa cena tinham pessoas saindo pelo telhado, né? Elas estavam no porão. Infelizmente, a gente tira, salvo engano, eram 3 pessoas, tiramos 2 e infelizmente não deu tempo de tirar a última. Então foi realmente uma cena muito complicada. Muito complicada. Uma cena e nesse momento, né, Gabriel, tinha muitas pessoas falando que é o povo pelo povo, né? Sim. Mas a gente participou também ativamente dessa parte da distribuição de alimentos e tudo mais. E a gente viu muitos militares que tinham as suas casas sido também impactadas com a enchente, né, se doando, né, vocês também, né, se doando, e as famílias em casa, e muitas vezes também com enchente, também impactada. Então, embaixo da farda também tem uma pessoa, né? Também tem alguém que representa o povo. Mas né? tu pega, eu tava, como te falei, fui morar lá em Santa Cruz, fui morar lá em Encantado, nas enchentes de 23 e 24, eu pedia lá mobilização na sala de situação. Eu não posso comparar a minha situação de perrengues que passei com as pessoas que lá moram. Sim. Até porque, como tu falaste, tem pessoas que perderam suas casas, perderam suas pessoas queridas, mas tinha pessoas das forças de mobilização das prefeituras, por exemplo, ou do próprio Estado, Sim. que moram lá, que estavam tão atingidas quanto as outras pessoas. Então, e não deixaram de estender a mão. Né? Então, isso, e estavam lá conosco. Né? Não, o negócio do povo pelo povo e tal, é um bordão, falso... Né? Não, eu acho que sim, eu acho que é o povo pelo povo, mas assim, Todo mundo é povo. Eu não gosto, né? o que eu não gosto da história do povo pelo povo é que tem setores da política que são tão limitados que queriam competir quem ajudou mais. Foi a brigada ou foi o povo, foi os voluntários? Sim. Foram não, todo mundo... criando momento, situações, é bombeiro ou é civil? Entende? Né? O bombeiro... Quer ver? Quem está salvando aqui é um cidadão comum, não é o bombeiro. Não, o bombeiro está salvando outra pessoa em outro lugar. Não dá para politizar tudo, né? Sim, exatamente. Né? Então, esse é o ponto, né? Não há dúvida que os voluntários foram fundamentais. Né? Milhares de voluntários, anônimos. Né? Bom, nós estamos falando tudo isso por causa da pergunta por que eu sou tão... que eu não acho que eu deveria ter mais protagonismo. Mas, basicamente, tudo isso que eu estou te contando é que as pessoas, Márcio, não estão olhando isto. Entende? As pessoas não estão olhando isso. Tu pode fazer uma pesquisa no teu ciclo de amizade, com profissionais liberais, com empresários, com trabalhadores, com as pessoas que tu conhece. Sim. Tu vai notar que as pessoas não estão atentas do jeito que outras estão, como no meu caso, como é o teu caso, que gostamos de política, que até profissionalmente acompanhamos isso necessariamente, né? Ao invés de estar olhando uma série no Netflix, com certeza, nós estamos lá olhando... números e para onde que vai. Né, as últimas notícias da política e se interessando em ler a matéria, não só a manchete, para entender o que está acontecendo. Então, as pessoas, elas não estão ligadas nisso, né? Eu costumo dar o exemplo da macieira, né? Fica olhando para a macieira e por mais que tu olhe e torça, a maçã tem um tempo para ficar madura e aí somente ali ela pode ser colhida. Então a colheita da maçã da política é na campanha. Não tem outro jeito. As pessoas vão parar para olhar, pessoas em geral, não tô falando. Sim. A população, e não é só baixa renda, não. Não, geral mesmo. Esse dia, a decisão, né? Vou te dar um exemplo. Fui no médico esses dias. Você pode notar que eu estou com um terçol no olho. Fui no médico esses dias, cara médico, oftalmologista, um pouco mais novo que eu, devia ter uns 35 anos. Comecei a falar ele puxou o assunto, até me reconheceu, então começou a puxar o assunto de política. E a pessoa não sabia um monte de coisa, por exemplo, não sabia que eram 2 votos para senador, não sabia. Não sabia que fulano era candidato, Beltrano era candidato. Confundiu que uma pessoa era candidata a um cargo e ele achou que era para outro. Sim. Uma pessoa de alta renda, comparado com a média da sociedade,
de alta escolaridade, bem-sucedido, jovem, né? Acesso a todo tipo de informação possível. O cara está ali no consultório atendendo seus pacientes. Ele vai para casa, pega o filho na escola, volta, vai fazer a janta, passa no supermercado, está com algum problema, vai ver o jogo do Grêmio do Inter. Sim. É isso que as pessoas fazem, né? As pessoas estão correndo atrás da máquina, né? Estão fazendo o seu corre. Então, quando começar a televisão, lá em setembro, é que as pessoas vão se conectar com o processo eleitoral. É um risco, de fato, porque é uma campanha muito curta, são 35 dias de televisão corridos. Sim. Então, claro, tem seus riscos, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos crescer na pesquisa e vamos chegar no segundo turno. Por quê? Porque nós temos uma proposta de evolução dessa agenda, temos um governo que entregou muita coisa, que tem coisas para fazer ainda que não foram feitas, que tem eventualmente defeitos, que obviamente, normal, não está tudo perfeito. Mas a gente vai mostrar que o Rio Grande do Sul melhorou muito em todas as áreas e, ao mesmo tempo, que a gente tem condições de melhorar ainda mais pela experiência que temos, pelo time que nós temos, pela capacidade que nós temos, conhecimento do Estado, etc. Sim. Nossa pré-candidatura é 100% Rio Grande do Sul, não tem nenhum outro compromisso. Meu propósito está nessa campanha, não é para representar o meu candidato à presidência. Eu tenho meu pré-candidato à presidência, que é o Ronaldo Caiado, que eu acho que é a melhor opção, de fato, né? Uma escolha que nós fizemos. Poderia estar apoiando o outro, que estou apoiando ele por convicção. Sim. Mas a verdade é que não é por isso que eu estou na campanha. Não estou na campanha por causa do Ronaldo Caiado, ou por causa do fulano, estou na campanha por causa do projeto que eu defendo para o Rio Grande do Sul. Sim. Meu propósito, do Hernani Polo, do Frederico Antunes Germano Rigoto, nessa campanha é defender as propostas que a gente tem para o Rio Grande do Sul. Então, eu entendo que vamos ter, sim, condições de crescer, ter mais espaço para crescer, temos espaço para crescer, eleição muito aberta ainda. E essa ausência de conhecimento que as pessoas têm sobre, não só sobre mim, mas sobre inúmeros candidatos, não todos, vai ser suplantada lá na campanha em setembro, quando começar a campanha, quando a gente tiver a maçã madura. Sim. A maçã madura... No tempo certo. Tu pode fazer o que tu quiser com a macieira, pode olhar a macieira, ficar implorando a macieira, rezando a macieira, tem o tempo de maturação, batendo palma para a macieira. A macieira vai ficar ali, né, fazendo o seu processo de desenvolvimento da fruta e vai ter a maçã no tempo certo. Sim. Então, eu acho que o tempo certo da colheita da política, da campanha eleitoral, vai chegar ainda, né? Está chegando. Sim. Faltam 130 dias no dia que a gente grava esse podcast. Sim. Daqui a pouco chega e, bom, nesse tempo eu vou estar preparado, né, para mostrar o que acredito e vou mostrar que sou o pré-candidato mais preparado para ser o governador do estado. Espero que eu convença os corações e as mentes das pessoas. Sim. Eu acredito que dos pré-candidatos aí que colocaram seu nome à disposição, tu é o que mais conhece o equipamento público, a máquina pública do governo do estado, pelo menos, né? Qual o maior desafio do Rio Grande do Sul para frente, pensando para frente? Eu tenho trabalho com 4 eixos aqui de prioridades. Tu tem o desafio fiscal das contas públicas, que é uma coisa mais eu estava até falando no carro vindo para cá agora sobre isso, né? Déficit orçamentário, essas coisas muito complicadas da contabilidade pública. O que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte: tem alguém com salário atrasado? Tem algum servidor com salário atrasado? Tem algum fornecedor que não está sendo pago em dia? Tem algum hospital com atraso no repasse? Teve no passado, agora está com tudo em dia. Então, nós temos equilíbrio financeiro? Temos. Os adversários, não, mas tem o déficit do orçamento, da LDO. Isso é outra coisa, são coisas diferentes, né? Uma coisa é eu ter que lançar despesas lá no meu orçamento, registrar isso na contabilidade. Outra coisa é eu estar com as contas em dia. As contas estão em dia. Segunda questão, essas contas em dia significa que está tudo resolvido? Não. Nós temos a dívida com a União, temos os precatórios, temos o déficit previdenciário, que outros estados não têm. Então, o próximo governador vai ter necessariamente que lidar com esse problema, para a gente manter as contas em dia, do contrário, teremos retrocesso. É muito fácil cometer retrocesso. Segunda questão, a questão da resiliência climática, né? Nós temos, por um lado, muita chuva, que temos que cada vez mais trabalhar para a proteção de enchentes, e por isso é importante trabalhar com os municípios, estamos passando recursos para municípios, recompondo diques, comportas, estação de bombeamento, fazendo os projetos das novas estruturas, que vão ser imensas, gigantescas, que vão demorar... Quando se fala num novo El Niño, isso te assusta ou isso Me preocupa, mas eu não posso cravar, ninguém pode cravar, todos os modelos, todos os meteorologistas do mundo, pega na Alemanha, pega nos Estados Unidos, pega aqui no Pacífico, né? Aqui dos países latinos do Pacífico, como é o caso do Peru, do Chile, pega no Japão, que é um país que estuda muito isso, se preocupa muito com isso, por causa dos tsunamis, etc. Ninguém crava que, olha, o El Niño, sendo muito forte, vai dar enchente, do jeito de 2024. Ninguém crava isso. Tu tem uma tendência de El Niño forte a muito forte. Significa, já teve anos que tivemos El Niño forte, muito forte? Sim. Teve enchente? Não.
Teve enchente? Não. Inúmeros anos teve, né, tiveram El Niño forte ou muito forte, não teve enchente. Tem ano, 2024 e 2023, que teve enchente, Sim. e às vezes nem mesmo por causa do El Niño apenas, porque no caso de 24 teve uma série de coisas que aconteceu. Uma das coisas é que a massa de ar frio, de umidade que passou pelo Rio Grande do Sul foi encarcerada aqui, por causa dos chamados rios voadores da Amazônia, aquela umidade de ar quente da Amazônia, ela se chocou aqui, bem aqui em cima do território gaúcho, e encarcerou, ou seja, trancou, a massa de ar, ela passa, né? Ela não fica parada geralmente. Quando ela fica parada, é porque tem alguma coisa trancando ela. Na meteorologia é isso. Sim. Eu estou falando rudimentarmente não, aqui, né? Não é a minha área, mas pelo tanto que eu converso com as pessoas especialistas. Não, e tu viveu isso na pele. Vivi isso na pele, literalmente. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi isso, foi o que chama de tempestade perfeita, né? Sim. Infelizmente, bem naquela época, parou a massa úmida aqui e não parava de chover por dias, né? Sim. Foi um negócio absurdo, colossal, foi um dilúvio. Sim, mas saindo um pouco da questão climática, né, que existe a possibilidade, mas pode acontecer ou não. O Estado está mais preparado? Muito mais preparado, não tem nenhuma dúvida, não dá nem para comparar, né? Não dá nem para comparar. Pessoas saíram de área de riscos, né? A gente reconstruiu pontes e estradas de um jeito diferente, que é um jeito, tu pega a ponte ali, Arroio do Meio e o Lajeado. Aquela ponte, ela tem 5 metros de altura. Olha o pé direito desse estúdio aqui. Olha, você agora olha para cima na sua casa. Provavelmente deve ter um pé direito de 3 metros. É 5 metros, que deve ser essa altura aqui. Esse estúdio tem pé direito maior para ser estúdio. Tem um pé direito muito alto na sua casa, tem 2 metros a mais naquela ponte. Aumentamos 5 metros o tamanho de uma ponte. E para poder pegar a cabeceira para o caminhão, para o carro, poder subir a ponte num aclive, sim, que tu não note essa diferença tão grande, teve que fazer 200 metros de rodovia para um lado, 200 metros de rodovia para o outro, para ter o aclive para conectar nas cabeceiras da ponte. Isso eu estou falando de uma obra, que é a obra da ponte Arroio do Meio Lajeado, que foi feita em 9 meses. E fomos criticados, demorou muito. Sim. E, de fato, a velocidade da necessidade das pessoas Agora teve no Guaíba também, né, assinatura ali para fazer retirada das areias, a mineração. A mineração dos canais navegáveis, né, que era uma crítica, porque, na verdade, o canal navegável é o seguinte, a rodovia de carro, de caminhão, para te fazer a manutenção, tu coloca material nela, né? Faz o tapa-buraco, faz a reperfilagem e tal. Na hidrovia, tu tira material dela, né? Então, a gente está dragando todos os canais navegáveis do estado ao mesmo tempo, que é uma coisa inédita, nunca aconteceu. Né? O Rio Taquari, o Rio Jacuí, o Guaíba, a Lagoa dos Patos, os canais, enfim, os inúmeros que tem no Rio Grande do Sul, que é onde passa barco de carga. Então, a gente está dragando. 23 anos, por ordem judicial, parado a mineração do Guaíba. A gente já liberou a parte do canal navegável. Estamos aumentando essas liberações, a parte com segurança jurídica, para não ter novo embargo, né, para a gente poder minerar. O Guaíba tem 500 km² de extensão. Né, as pessoas, tem muita gente que acredita que se nós dragar a moda louca, assim, todos os 500 km², que daria 2,5 bilhões de reais de custo, nós baixando 10 centímetros nesses 500 km², ia custar mais ou menos uns 2 bilhões e meio de reais. Vai resolver as enchentes? Não, não vai resolver as enchentes. Não é isso que vai resolver as enchentes. Mas nós vamos dragar o Guaíba. Como? Tem que fazer primeiro a batimetria para entender o que está no fundo. Tem lugar do Guaíba que aumentou o calado. Tem lugar do Guaíba que diminuiu. Então, tu tem que dragar onde tem que dragar, não em todos os lugares. Né? Não é assim, gastar o dinheiro público à toa. Né? Sim. E no canal navegável, que é 4% do equivalente dos 500 km² do Guaíba, aí, agora, a partir de agora, a gente pode minerar. O maior ganho disso aí não é nem a questão das enchentes, é que a mineradora vai lá tirar a areia e eu não preciso pagar para dragar, né? Porque a própria mineradora vai lá porque quer tirar areia, para vender areia. Então, pronto, tá, já me drago o meu canal, né, e já é um custo a menos para o futuro, para o Estado, para o erário público. Né? Sim. Gabriel, tem então, eu estava falando dos desafios, né? A resiliência climática é a proteção de enchentes, mas também a questão das secas, né? Porque hoje o Rio Grande do Sul tem um problema, toda vez que cai o PIB por causa das estiagens. Então, eu preciso ter mais irrigação e mais manejo de solo. Isso custa muito dinheiro. Então, eu quero prorrogar o FUNRIGS, que é a ausência de pagamento da dívida com a União, no ano que vem, para que a gente use esse dinheiro a fim de usar em políticas públicas de proteção das nossas lavouras. Que protegendo a lavoura, eu vou estar protegendo a economia do Estado em geral, que nos últimos 20 anos caiu todos os anos que teve estiagem. Então, para não cair mais, eu tenho que diminuir o impacto da estiagem. Eu não vou resolver a estiagem, não posso mandar fazer
mandar chover, né? Felizmente, não tenho esse poder, mas tenho condições de, com a prorrogação do FUNRICS, fazer o maior programa da história do Brasil de irrigação e manejo de solo. Sim. Tem uma frase que nos impacta muito, assim, eu queria trazer ela para ti, que um amigo me trouxe, a gente não morre no dia da nossa despedida, a gente morre no dia que a gente é esquecido. Uhum. Como que o Gabriel quer ser lembrado? Pela Dorinha? Pelo seu Danton? Como que tu quer ser lembrado, assim, na tua jornada? Eu quero ser lembrado, hoje eu recebi uma mensagem de um prefeito que me falou mais ou menos isso, que o Cortella, segundo esse prefeito, me disse o seguinte: Gabriel, Mário Sérgio Cortella diz que a pessoa fez algo significativo na vida se o dia que ela não estiver mais aqui, as outras pessoas sintam falta dela, né? E ele estava dizendo para mim que eu resolvi lá um problema de uma obra importante para a região nordeste do estado. Estava dizendo: Gabriel, se tu não tivesse aí, eu ia sentir tua falta. Eu acho que é isso. Eu acho que as coisas que a gente fez na vida pública, né, inúmeras coisas, acabam deixando um legado para as pessoas, né? Eu acho que a minha filha, meus pais, meus amigos poderão um dia, né, se eu não estiver mais na política, por qualquer motivo, dizer o seguinte: esse cara fez muitas coisas boas, né, muitas coisas bacanas. Sim. Tem muita coisa que a gente fez. Mas de todas essas coisas, essas pontas assim que existem, e foram várias frentes diferentes, existe um legado, assim. Qual seria o legado do Gabriel? Eu acho que o meu legado, principalmente, assim, eu poderia falar em várias áreas, né, mas assim, tem uma coisa que eu me orgulho muito, que é diminuir a evasão escolar do Estado. O que é a evasão escolar? É os jovens que não vão mais para aula. E aí a gente se deparou com esse problema no início do governo. O Rio Grande do Sul era o segundo estado brasileiro com maior número de evasão, de abandono da escola. Pô, por que eu estou falando isso? Porque o jovem que abandona o ensino médio, ele certamente vai ter uma vida pior, né, em geral, salvo uma exceção, um gênio aí que existem, né? Existem as pessoas que não abandonaram a escola Mas são casos pontuais, né? Mas são casos pontuais. Sim. Em geral, a média, infelizmente, muitos deles vão para o crime, para as drogas, ou vão ter emprego de baixa qualidade, não vão conseguir empreender, abrir seus próprios negócios e tal. Então, esse legado é um legado que eu me orgulho muito, que é diminuir a evasão escolar. E são várias formas que a gente fez, várias ações, mas uma delas eu coordeno, que é o Todo Jovem na Escola. Todo Jovem na Escola é um programa que paga uma bolsa de estudos para jovens de baixa renda que frequentam 75% das aulas. E depois que passar de ano, a gente deposita um valor de uma bolsa, de 2 bolsas, na verdade, numa poupança. Todo ano, no ensino médio, estou falando. Uhum. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Concluiu o ensino médio, além de ter recebido a bolsa, sendo de baixa renda, cumprindo a jornada escolar de 75% da presença, ele pode sacar esse dinheiro da bolsa, rentabilizado, capitalizado pelo TR da poupança, pelo índice da poupança. Então é uma poupança. E ele saca o dinheiro para, enfim, iniciar a sua vida. Não vai resolver a sua vida, naturalmente, mas vai ter um dinheirinho ali para, depois de formado no ensino médio, com uma profissão. Se tiver no ensino médio em tempo integral, ele já vai ter uma profissão, já sai com uma profissão. E isso é um legado muito legal, porque as pessoas não sabem disso, né? O jovem esse que eu estou falando, Pedro, o João, o José, a Maria, o Gabriel, o Márcio, que estão recebendo, que estão viabilizando, a partir disso, ficando na escola, porque os caras saem da escola, mas para poder buscar renda para sua família. Sim, sim. Boa parte. A gente estudou esse assunto. Então, para não ter que sair da escola para buscar renda, o Estado... Alguém diz: mas Gabriel, pô, licenciamento, tem que pagar para o cara estudar. É mais caro não pagar. É mais caro não pagar. Claro, ele custa muito mais. Custa muito, tem estudos sobre isso, né? Sim. Ele custa muito mais para o cofre público, para a sociedade, se ele não tiver um ensino médio, se ele não tiver uma profissão, do que... Então é mais barato pagar, é investir no futuro, é um investimento. E esse investimento volta em economia, em crescimento do PIB, e ele renda. Tem um dever a cumprir, né? Ele tem que cumprir todo o calendário. Ele é obrigado se ele não, vamos supor, ele não foi mais na aula, foi 60% da frequência, corta o benefício, né? Corta o benefício. Então é um programa muito legal que virou base para um outro programa federal que é o Pé de Meia. O Pé de Meia veio desse programa que é o Todo Jovem na Escola. Foi o programa que foi formulado no meu gabinete, lá no vice-governador. Muito bom. E esse atual programa, né? E viabilizou aí uma queda da evasão escolar, junto com outras coisas também, mas esse em especial. São 80 mil jovens, 80 mil famílias recebem. Esses dias eu entrei numa sala de aula aqui no Rio Branco, ali na Protásio, fui visitar a escola. E aí, gurizada, quem é que recebe o Todo Jovem na Escola? 5, 6 levantaram a mão. E aí eu perguntei: e aí, como é que é? Aí, Joana, me conta aí, como é que é na tua casa? Fundamental. Gabriel, isso aqui eu ajudo em casa.
Sim. né? Eu ajudo em casa. Minha mãe agradece muito lá porque a gente está passando necessidade, a gente está usando esse dinheirinho lá para comprar comida, Sim. enfim, comprar roupa, Ajuda comprar sim. remédio. E é um dinheiro que volta para a sociedade no consumo, porque são pessoas de baixa renda, eles não guardam o dinheiro no cartãozinho, aliás, nem tem como sacar o dinheiro, né? Sim. Nem seria o caso, mas não é um dinheiro entesourado, não bota no CDB o dinheiro, Sim. né? Perfeito. É o dinheiro que volta para o mercadinho, para a farmácia, aquece a economia, né? Principalmente da região, né? Principalmente da região. Então, do bairro, né? Sim. Melhor dizendo. Então, é dinheiro na veia da economia e que faz o jovem ficar na escola. Então, é um negócio muito legal, um legado muito legal. E outra coisa, para finalizar, que eu me orgulho muito, é o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal. Por ser veterinário, eu sei a importância de ter políticas também para os animais. E o Estado nunca teve. Então, a gente teve o Melhores Amigos, né, no primeiro governo do Eduardo, foi muito bacana também, mas uma política perene, assim, onde a gente, contínua, né, que a gente tenha lá um lugar no orçamento, separado do orçamento para fazer política de castração, de bem-estar, etc. É o Fundo Estadual do Bem-Estar Animal. Eu, como governador em exercício, mandei a lei para a Assembleia, foi aprovada pelos deputados, sancionada e está já funcionando, está, né, indo muito bem. E isso não é uma lei desse governo, é uma lei que vai ficar para a sociedade gaúcha. Sim. É um legado também, mais um legado. Muito legal. Tu tem essa questão com os animais muito bacana. Tenho, assim, tenho, né? e acho que é importante. O Gandhi dizia o seguinte: quanto mais civilizada é uma sociedade, melhor ela trata os seus animais. Quanto mais civilizada é uma sociedade, melhor. E é verdade, porque sociedades mais evoluídas não maltratam os animais. Não. O maltrato ao animal é um marcador importante da violência contra pessoas. Regiões das cidades onde tu tem mais denúncias de maus tratos dos animais, essas pessoas tendem também a ser violentas com outras pessoas, não só contra animais. Então, são pessoas covardes, né? Vamos ser francos, né? Isso é verdade. Com certeza. Em especial, malfeitores de mulheres, por exemplo. Né? Não, a gente vê cada coisa violência absurda. doméstica, exatamente. A gente vê cada Então, coisa absurda. o bem-estar, o maus tratos com os animais também está ligado na questão da violência doméstica. Sim. Gabriel, enquanto a gente está batendo esse papo, a gente tem o John, que ele fica ali te John é lá de Osório. olhando, né? De Osório, o head aqui da ProHub. Ele fica assim nos ouvindo, né? Fazendo a arte dele ali, fazendo o desenho, mas ao mesmo tempo traduzindo isso em arte, mas ele sempre traz também uma pergunta, enfim, uma contribuição para o nosso bate-papo aqui e sempre contribui muito. Agora vamos ver o que vem de lá. Vamos lá. Logo no começo aqui na tua chegada, a gente conversou ali, amigo em comum, né? O Marcinho. E daquela tua infância, daquela tua juventude lá, traz o amor pelos animais. Né? Exatamente. Falamos aqui outras coisas em comum, a gente adestrava nossos boxers lá quando a gente era piá. E é mais ou menos isso que está traduzido por aqui no desenho, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Mas o que eu quero trazer de ti aqui é dessa tua conexão lá da infância, dos animais, esse cuidado te transformou depois num médico veterinário, teve a tua clínica. Lá no final, essa história que tu acabou de contar, assim, do teu punho saiu a assinatura desse novo cuidado do governo com os animais também. Uhum. O que tu traz dessa tua bagagem, dessa tua origem? E eu não estou falando aqui, obviamente, só de animais, falando do cuidado mesmo, do carinho, da dedicação, para essa tua nova fase, ou para tua intenção como pré-candidato nesse momento. Assim, o que tu traz disso, dessa essência, dessa juventude, assim, coragem, capacidade, ação muito, né? Pelo que tu nos contou até agora, muita ação que tu traz ali. Bom, sobre a minha infância, né? A minha história de vida, eu acho o seguinte, ó, eu falo isso falando de um lugar de alguém que está há 27 anos fazendo política, como falei ali no início, então de maneira meio despretensiosa nisso, né? Eu não sou de família política, não tenho sobrenome famoso e tal. Então, eu me sinto uma pessoa que veio de uma vida normal, né? Uma vida normal, como qualquer gaúcho tem. Estudante, fui office boy lá do escritório do meu pai, fiz a faculdade que não tem nada a ver com política, que é medicina veterinária, mas que também é importante, porque a veterinária te dá a sensibilidade de conseguir entender a dor de um ser vivo que não fala, que não se expressa, né? Do jeito que os humanos se expressam. Então, isso te dá uma sensibilidade maior. Venho de uma atividade empresarial que eu vi ali os desafios dos empresários, as dores, as dificuldades. Ficava muito bravo lá com burocracia, com coisas que me atrapalhavam, com carga tributária, etc. Então, acho que essa história de vida, que é de fora da política, acaba me ajudando para dentro da política ter condições de fazer melhor do que eu poderia fazer se não tivesse tido essa vivência, né? Eu não sou
Claro, a pessoa me olha assim, pô, o Gabriel tem 27 anos militando na política, eu estou com muito orgulho, né? Eu comecei lá se fosse uma empresa de estagiário até CEO, né? Mais ou menos assim, né? Galgando cada nível, como eu contei aqui detalhadamente. Mas a verdade também é que eu tive uma vida que me deu experiência de vida. Eu sou pai, né? Uma menina linda que adora, que é a alegria da minha vida, minha esposa. Então eu sei também as dores do chefe de família, fui empresário, profissional liberal, de uma profissão, como te falei, que dá muita sensibilidade e que vem muito da minha infância, lá, da minha adolescência, tudo isso, né? Porque é exatamente lá que eu adquiri, como tu sabes, o amor pelos animais, etc. E comecei a entrar na militância estudantil, para depois entrar na militância partidária e tal. Acho que isso me dá uma experiência de vida real que os gaúchos e as gaúchas têm em geral aí na sua rotina, que muitas vezes os políticos perdem, né? Porque essa desconexão do político com a sociedade que é o grande problema, na verdade. As bolhas que a gente acaba vivendo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tu vai para o governo, para o parlamento, tu acaba muitas vezes sendo engolido ali enfim, pelos ritos, pelos processos, pela burocracia. Eu sempre digo isso à minha equipe, né? Olha, essas planilhas aí, esses PowerPoints, esses números, né? Como meus adversários falam, são pessoas, viu? Vocês não esqueçam disso, né? Um dia a mais que tu não despachou um processo vai atrapalhar a Dona Maria lá, na vida dela, que ela está fazendo o corre. Ela nem sabe quem tu é, talvez nunca vai saber da tua existência, né? E vice-versa, mas a verdade é que impacta na vida das pessoas, pro mal ou pro bem, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? Essa minha vivência assim real das coisas normais da vida, né? Que são coisas importantes, né? Que a gente está aqui na Terra também para isso, né? Para viver com a nossa família, cuidar de quem a gente ama e fazer as coisas que a gente gosta. Muito bom. Vamos fazer a entrega? Vamos lá. Vamos ver o que vem dali. Levantamos? Aqui? Depois a gente vai fazer uma fotinha. Olha que legal, ficou legal, velho. Daqui a pouco a gente vai fazer a foto. Olha aí, explica aí, John. Bom, a conexão ali com o litoral, né, principalmente. Mas segurando um filhotinho de boxer ali para lembrar a nossa infância, né? Ambos criadores de boxers ali, a gente teve muitos. O Gabriel acho que levou mais a sério que eu. Eu tive uma meia dúzia só, tu teve um pouquinho mais. Não, mais ou menos isso. Entre outros. Muito legal. Acho que é o que provavelmente eu tentei traduzir justamente isso, assim, esse teu cuidado, esse teu carinho e essa vivência, mais do que tudo, né? Para levar adiante aí. Muito legal, obrigado, legal. João. Gabriel, pode deixar aqui para a gente encerrar, então. A gente sempre traz, né, esse momento onde tu dá uma mensagem final aí para a nossa audiência, né, trazendo, enfim, o que teu coração manda, né, uma mensagem aí para todo mundo que nos ouve, nos escuta e nos assiste. A mensagem que eu deixo aqui para o nosso telespectador, internauta, né, seja lá como for, estiver assistindo ou ouvindo esse podcast, é de otimismo. Acho que isso é uma coisa importante. Eu sempre fui um cara que olha o copo meio cheio. Eu, muitas vezes encontro aí pessoas, tá ruim, que não sei o quê. Não, só um pouquinho. Nós estamos evoluindo, né? O Rio Grande passou por perrengues que... Passou o que todo mundo passou, que foi a pandemia, mas passou por enchentes, não foi só 2024, foi 2023, 2 enchentes, no Vale do Taquari e outras regiões, e 2024 no estado inteiro. Gente, a gente em 2 anos, vai dizer, Gabriel, mas em 2 anos ainda tem obras a fazer. É verdade, tem, porque tu pega lá New Orleans, né? Os caras demoraram 10 anos para reconstruir New Orleans e poder fazer, né, os sistemas robustos lá que fizeram. O Japão também, foi uma década e meia. Aqui nós estamos indo muito bem, Tem cor para melhorar? Tem cor para melhorar. Tem cor para corrigir? Tem, evidente que tem. Somos seres humanos, temos nossos erros. Ninguém é perfeito, né? Perfeito só ele. Então, sim, é verdade, mas a gente está evoluindo, né? O Estado está evoluindo muito, né? Hoje, por exemplo, tive esses dias no sindicato dos distribuidores de veículos do Estado, das concessionárias. Um dado interessante, há 15 anos atrás, os gaúchos iam a Santa Catarina emplacar seus veículos porque era mais barato lá. Agora, no veículo elétrico, que já é quase 1/3 das vendas, os catarinenses vêm do Rio Grande do Sul emplacar veículo aqui. A média da gasolina, né, do combustível, preço médio, está mais barato aqui do que em Santa Catarina. Tu pega, por exemplo, o imposto, o ICMS modal, que sempre foi mais alto, hoje é a alíquota de ICMS modal mais baixo do Brasil. São Paulo é 18%, Paraná é 19,5%, aqui é 17%. Tem cor para melhorar? Tem cor para melhorar. Eu estou aqui, inclusive, me propondo a ser a pré-candidatura da evolução para evoluir, né? Não para continuar fazendo as mesmas coisas apenas. Mas eu estou muito otimista com o futuro do Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul é um estado que tem grandes potencialidades, grandes oportunidades,
que certamente, se bem aproveitadas, nós vamos melhorar ainda mais, né? Então essa é a minha mensagem de otimismo, de copo meio cheio e de evolução, necessidade de evolução do que já fizemos. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Prazer falar contigo. Gente, finalizamos agora mais um episódio. John, vice-governador Gabriel Souza. Peso, conhecimento da máquina pública. O que tu achou? Uma honra muito grande, né, recebê-lo aqui, a gente poder conversar aqui um pouquinho antes dos bastidores. Teu conterrâneo lá, né? Amigos em comum, uma história com os animais, enfim. Estava brincando que eu aprendi a adestrar cachorro com o secretário da Agricultura atual do estado, né? Amigo nosso lá de Osório e um amigo em comum. E daí o Gabriel disse, eu também aprendi a adestrar cachorro e adestrava cachorro quando era piá. A gente também criava boxers. Então a brincadeira da caricatura hoje foi o Gabriel vestido de veterinário segurando um boxer, né? Então essa história que ele trouxe da infância dele, da militância, trazendo essa característica dele desde essa infância, é muito fácil de entender como que se conectam com as pessoas, como que a gente se conecta. E daí sim, traz essas histórias dele, né, da enchente, enfim, de todo esse movimento que ele fez. Acho que foi bem importante esse momento e mais uma vez a gente coroando assim esse projeto, né? Acho que a proposta é essa, né? Sair um pouco da superficialidade ou, enfim, também só da política, né? Mas trazer fatos, momentos, histórias que marcaram, né, a jornada dele, ainda da infância, no litoral, né, depois iniciando no Grêmio Estudantil, mas a gente viu que desde sempre ele vem com essa questão da liderança, né? Isso. E naturalmente as coisas foram acontecendo. Hoje, né, pré-candidato, acho que um dos grandes pontos fortes dele é conhecer a máquina pública. Exato. Né? E é aí, uma bagagem, né? E aí, claro, os desafios de uma campanha, né? Porque tem outros pré-candidatos aí também, né, fazendo força, né, com bastante energia. Então acho que vai ser um ano, uma eleição diferente. E é isso aí. E a gente está aqui observando tudo. Todos, a todo momento. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Parabéns.